Opa! E aí, povinho inteligente que quer aprender? Vamos lá. Hoje é aula de história sobre o Império Romano. Se você assistiu a última aula de história, você vai saber que a Grécia caiu para o Império Romano. Como que ela caiu? Ela simplesmente era um prédio e caiu? Não, ela era um império. Não um império. Era a Grécia, assim, era uma coisa louca ali, entendeu? E o Império Romano ele é muito interessante. Vou contar a maior parte da história dele, né? Vou contar até a crise, até quando ele desmanchou. Mas é muito da hora, é muito interessante, porque quando ele estava no seu auge, na sua empreiteira, foi no ano 27 a.C. E ele só foi decair assim no ano 476 depois de Cristo, ou seja, ele durou por muito tempo. O Império foi muito top. Ele construiu, tipo, ele meio que avançou a tecnologia pra caramba, pra depois cair tudo de novo por terra, mas eu vou explicar pra vocês como que foi. Primeiramente, a, o Império Romano ele começou com a Roma conquistando várias áreas, né? Vários territórios. Começou com a Roma conquistando vários territórios. E depois que ela foi conquistando esses territórios, ela não fazia igual os outros países não, igual aos outros impérios. A Roma não era um império ainda, mas tô falando que os outros impérios faziam desse jeito. Eles pegavam, acabavam com toda a cultura e todos os negócios, todas as tradições do povo que estava ali e implantavam a deles. A Roma não fazia isso. Roma conquistava o território, mas deixava a cultura e as coisas que eles continuavam fazendo lá, entendeu? Essa foi a estratégia que a Roma usou. Ela meio que anexava, só que deixava a cultura ali, a religião, o povo, as coisas que o povo acreditava. Mas ela que estava no comando, entendeu? E foi assim que Roma foi crescendo, 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 até que chegou uma hora que o poder, o controle de Roma estava muito debilitado, estava muita confusãozinha assim, e aí eles falaram, não, então a gente tem que criar um modo de governo, um poder, tem que ter alguém para comandar tudo isso. E aí foi aí que teve a ideia do primeiro triunvirato, que foi o triunvirato lá do Júlio César, que teve o Júlio César e os outros dois combatentes lá que eu não faço ideia. O Júlio César é o mais importante, é o que sempre cai. E aí, com o Júlio César conseguiu acabar com esses dois governantes dele, e ele virou, tipo, o rei absoluto de lá, ele comandava quase tudo, tá ligado? Mas aí o Senado ficou pistolaço com ele e fala, não, mano, esse cara tá querendo tirar a quebrada, oxi, nem vem com essas ideias loucas aí. E aí, depois de 2 anos dele comandando tudo lá em Roma, toda aquela extensão gigante de Roma, eles mataram ele. Mandaram matar o carinha, Mas aí teve uma briga depois, uma treta depois, e aí teve o segundo triunvirato. Aí foi o triunvirato que veio pra ficar. Porque aí teve o triunvirato que teve o Otávio, que na verdade é o Augusto, mas eu vou explicar. Teve o Otávio e outros que comandavam com ele. Só que aí o Otávio foi se destacando, o Otávio é o bicho brabo, foi destacando e tal. E aí ele foi pegando assim, ele foi o Senado tava com medo ainda de deixar nas mãos de um carinha, mas ele falou, não, vamos aceitar isso aí e tal. Foi deixando assim, ele também fazia boa, né? Deixava ali, ajudava o Senado. Então o povo gostava dele, os militares gostavam dele e o Senado gostava, entre aspas, dele, né? E então ele conseguiu conquistar o povo, tanto que, tipo, ele foi elegido a Augusto. O que é Augusto? É tipo um nome de Deus, tá ligado? O cara foi tipo uma divindade na Roma mesmo, o bicho foi bravo. Tanto que ele conseguiu estabelecer a Pax Romana. O que é isso aqui, peraí. A Pax Romana. O que foi a Pax Romana? É a paz, aqui ó, assim, a paz romana, né? Como assim a paz romana? É a prosperidade. Eles estavam crescendo, eles estavam conseguindo anexar um monte de território realmente, e eles estavam crescendo, ele estava construindo um monte de edifício, um monte de, não é edifício, né? Um monte de construção realmente muito top, um monte ele estava construindo estrada, mano. Ele tinha estrada antes, tipo, antes de Cristo, tá ligado? Antes de Cristo. Tinha estrada antes de Cristo. Estrada, tipo, quase igual a nossa, né? Não é igual a nossa, realmente. Mas tinha estrada, mano. Os caras conseguiram, tipo, evoluir realmente, tá ligado? Eles conseguiram. Ele também se achava bastante, né? Na verdade, falam que foi por isso que ele não conseguiu governar também. Mas ele governou bem pra caramba. Teve um monte de dinastia depois dele.
Mas chegou uma hora que a Roma enfrentou um problema aí, né? Porque ela se expandiu muito, expandiu. E chegou uma hora que ela tava, tipo, comandando quase toda a Europa, tá ligado? Quase toda a parte da África ali embaixo, ali, Europa, Oriente Médio, tava comandando quase tudo. Ela, era tudo território da Roma. E aí, como ela não tem mais nada para conquistar, não tem mais escravo para ela conquistar, porque os escravos que tinha só escravo de guerra, né? Escravo que era por cor de pele, que tipo, aquilo não existia, tá ligado? Era só, tipo, ah, eu ganhei a guerra de você, você que era soldado dele vai virar meu escravo. Entendeu? Era esse escravo que existia. E como não tinha mais território para anexar, não tinha mais escravo novo, tá ligado? E aí tinha muito território pra pouco escravo, e aí foi acontecendo assim que eles precisavam pegar mais dinheiro da população, e isso ia causar uma revolta populacional, ou eles precisavam diminuir as forças armadas, que aí deixaria eles fracos para enfrentar os outros inimigos, que ainda tinham bastante inimigos, mas que eles não conseguiam conquistar território mais, né? E o que que aconteceu foi que eles tentaram fazer meio que um dos dois, e aí faz os dois, e aí tenta o negócio, e aí não deu muito certo, e aí tinha corrupção também, e tinha nossa, foi mozona. No final, aconteceu que aquela parte ali onde é a Alemanha, um pouquinho mais pra cima assim, tinha os povos germânicos. Germânico, se você vê a Alemanha em inglês, é Germany, que é Alemanha, entendeu? E aí povos germânicos, deu pra entender, né? E aí os povos germânicos conseguiram invadir a Roma, conseguiram pegar um território, aquele território que era da Alemanha um pouquinho mais, entendeu? Que é da Alemanha atualmente, eles conseguiram aquele território, eles conseguiram conquistar, e aí foi aí que aconteceu a crise e o declínio do Império Romano, que conquistou várias coisas que avançaram pra caramba, mas aí acabou tudo por terra. E aí depois disso começa a Idade Média, e aí, mexe, meu amigo, aí tem história, hein? Mas por enquanto foi isso. E isso aqui foi só sobre o Império Romano. Foi um resumo bem resumido mesmo. Só pra vocês entenderem o que foi mais ou menos o Império, como que ele caiu, por que, que ele conseguiu subir tão rápido, por que, que ele desceu tão rápido. E não foi desceu rápido não, na verdade ele durou por bastante tempo, mas a decaída dele foi infelizmente bem drástica, né? E tanto que eles tentaram fazer uma coisa que eles separaram o Império Romano em duas partes. E aí teve uma parte que até conseguiu prosperar, mas a outra foi invadida pelos povos germânicos, e aí acabou de vez. Mas o Império Romano do Oriente, que tem o do Ocidente e do Oriente, o do Oriente virou o Império Bizantino, e aí ele continuou até 1400 e pouco lá, o bicho. O Império do Oriente ele foi brabo mesmo, realmente. E eu vou falar daqui a pouco, agora eu vou falar daqui a pouco sobre qual foi, assim, o legado que eles deixaram, que a Grécia e a Roma deixou com a gente, que a gente leva até hoje, realmente. Então, agora eu só vou explicar um pouco sobre. Melhorou? Agora eu só vou explicar um pouco sobre o legado que a Grécia e a Roma deixou, o que a Grécia manteve, assim, que o mundo atual mantém da Grécia e de Roma também. Mesmo infelizmente a gente tendo passado por um período aí de trevas, entre aspas, porque tecnicamente foi, mas não foi, enfim. É, e daqui a pouco fazer uma questão sobre. Sobre o que mesmo? Acho que é sobre a queda do Império Romano. E é só isso. Então vamos lá. O que, que a Grécia deixou para nós que a gente mantém até hoje como uma. Tipo, a gente deixou de legado e tá na nossa sociedade, a gente utiliza ainda bastante. Primeiro, a democracia, né? Como assim a democracia? Quando você vota lá, você está exercendo o seu direito de voto. Isso é uma democracia, entendeu? E isso já existia desde da época da Grécia, entendeu? Então a gente mantém isso até hoje. Ah, eu já expliquei que não era todo, era só cidadão que votava. E quem era cidadão? Os homens acima de 21 anos que é filhinho de papai. Enfim. Mas mesmo assim é uma democracia, entendeu? Mesmo que seja uma democracia meio disfarçada, era uma democracia e a gente mantém isso até hoje. Outra coisa também, as cidades-estado. Hoje em dia não é cidades-estado, é só estado, que a gente tem o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro. Isso a gente ainda mantém, é uma forma de governo que eles utilizavam, entre aspas, só que eles não tinham um presidente, entendeu? Cada estado tinha o seu presidente. No nosso, cada estado tem seu governante e o Brasil, o estado Brasil, enfim, ele tem o seu presidente.
Só que se você for pensar numa escala global, cada país, ou seja, cada estado tem o seu governador, que é o seu presidente. Entendeu? Então, tipo, a gente meio que utiliza como se fosse numa escala global e cada país fosse um estado, das cidades-estado gregas, entendeu? É, a gente meio que utiliza isso ainda. E da Roma, qual é o legado que a gente deixa de Roma? Que a gente tira de Roma? A igreja, isso, lembrei. A igreja católica começou em Roma, entendeu? Começou em Roma e talvez tenha sido por isso que Roma caiu tanto depois, por causa da igreja católica, mas ela continua até hoje, ela começou em Roma, tá ligado? E, tipo, muito tempo atrás. E também as igrejas evangélicas trazem bastante coisa do Império Romano, mas do Império Romano do Oriente, que é aquele que vai virar o Império Bizantino depois. E isso é bem marcante nas religiões evangélicas, e na católica é bastante presente o do Império Romano do Ocidente. Então por isso que até hoje em dia ainda tem esse embate entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, e isso começou muito tempo atrás, entendeu? E meio que era tudo Igreja Católica, e depois veio Lutero, mas isso é bem depois, isso eu vou explicar já. Bem, um pouquinho mais pra frente, né? E aí, Roma deixou bastante legado, como você pode ver, a Torre de Pisa, o Coliseu, é bastante coisa que eles ainda utilizam, entre aspas, no território deles. E agora eu vou passar uma questão sobre Roma. Voltei aqui já com a pergunta aqui. Eu vou ler um textinho que tem antes, só para dar a introdução, e aí eu vou ler a pergunta e vou responder junto com vocês. Vamos lá. Podendo se encontrar na crise do mundo romano do século III o início da profunda perturbação de que sairá o Ocidente medieval, Idade Média, medieval. É legítimo considerar as invasões bárbaras do século V. Lembra das invasões germânicas? Então, é isso que está falando. Com um acontecimento que precipita as transformações, que lhes dá um aspecto catastrófico e lhes modifica profundamente a aparência. Tá, vamos ler o que a pergunta quer. A crise do mundo romano e a transição para a Idade Média tem como característica... Não tem como característica, mas ele está querendo que fale. Vamos ler. Decorrente do fortalecimento do cristianismo. Tá falando, a crise é decorrentemente do fortalecimento do cristianismo? Bom, isso na verdade não tem nada a ver, então a gente já sabe que não é A. Porque se tivesse alguma coisa a ver, eu falaria que foi exatamente por causa disso. Mas não foi exatamente por causa disso. Isso também pode ter colaborado, mas, continuando. Tem como característica a diminuição de escravos, de mão de obra escrava. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu tinha até falado, mas vamos fingir que não é essa. Vamos fingir que talvez pode ser outra. Vamos ler as outras. Marcadas por epidemia de peste e catástrofes naturais. Bom, tá referindo-se ao texto, que falou que as catástrofes foi por causa de peste e... Não foi, por causa das invasões, o próprio texto diz, né? Então essa não tem nada a ver. Levou o fortalecimento de Roma e seu comércio marítimo. Como levou o fortalecimento e desapareceu Roma, tá ligado? Não faz muito sentido. Foram catastróficas só na parte oriental do Império. Foi só na parte oriental? Como assim foi catastrófica só na parte oriental, e a parte oriental foi a única que continuou em pé, tá ligado? Não faz muito sentido assim. Mas, então, obviamente que é a B, que eu já tinha falado antes, mas a gente foi ler os outros só pra ter uma certeza. Por hoje é só, entendeu? É só isso mesmo. É isso de história, é isso. Valeu. Dá o like aí, na moral, na moralzinha, na moral.